Olá, Deus te abençoe. Esse é um vídeo que a gente grava um vídeo por semana com alguns motivos de oração. Então acompanha com a gente e separa um momento para orar pelos motivos que a gente vai compartilhar agora. No breve catecismo nós temos a pergunta 89, que é assim: como a palavra se torna eficaz para a salvação? E a resposta é que o Espírito de Deus torna a leitura, mas especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para edificá-los em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. Então nós pedimos pelas iniciativas de evangelização que levam a palavra de Deus a sério. Nós mesmos percebemos que o Espírito de Deus usa a Bíblia para nossa edificação em santidade e conforto, e como que esse é um meio da fé para a salvação. Então a gente louva a Deus por isso também, inclusive meditando nas passagens bíblicas que estão citadas aqui abaixo, números Neemias 8:8, Atos 20:32, Romanos 15:4 e 2 Timóteo 3:15. Ore por isso. Ore pela nossa igreja e pela nossa iniciativa ou a nossa iniciação aí com os esportes para evangelização. Então, nesse próximo sábado, dia 6 de setembro, a partir das 3 da tarde, a gente deve estar ali em frente à casa do Diácono Wilson, da Nice, com ping-pong, e a ideia é que a gente esteja reunido pelo menos a cada 15 dias, e com o momento em que a gente vai poder ter ali recreação, esportes, contato, convivência e proclamação do Evangelho. Então, ore por isso. Ore pelos desaparecidos, destacar aqui o Francisco, que desapareceu no dia 1º de setembro, no nosso bairro, na cidade de Dutra. Ele é de junho de 47, a foto dele está aí. Vamos orar por ele, veja, está mais ou menos aí na nossa região, né? Então, se a gente encontrar, se a gente tiver notícias, talvez a gente mesmo possa compartilhar, mas sempre confiando que Deus pode preservar a vida dele e logo ele ser encontrado pela família também. Vamos orar pelo nosso país, tantas situações que a gente tem que colocar em oração, lembrar que a gente está chegando no dia 7 de setembro, que é o dia da proclamação da independência, então orar pela nossa nação, mas a gente tem destacado os estados do país, hoje o destaque para Paraíba, e também orado pelos senadores de cada estado, então a Daniela Ribeiro, que é do PP, o Efraim Filho, aqui no meio da imagem, que é do União, e o veneziano, que é do MDB, na parte de baixo aqui da nossa imagem. Ore por eles, por aquilo que eles podem e devem fazer a favor do seu estado e do país, da nossa nação. Ore pelos missionários da Junta de Missões Nacionais e aqueles que fazem parte da diretoria. Então, o pastor Marcos Severo, o presbítero Paulo Ivo e o presbítero Sóstenes Aranha. E por tudo que eles podem contribuir ali para um maior e cada vez melhor apoio, né, para os missionários que estão nos campos. Ore pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e missionários em Guiné-Bissau. Já oramos por alguns deles na semana passada, destacando hoje o pastor Paulo e a Caterine, o pastor Paulo Serafim e a Maria do Carmo, e o Rogério Pinheiro e a Fabiana, com as crianças aí na foto também. Então, ore pelo crescimento da igreja e da evangelização em Guiné-Bissau. Ore também pela Etiópia, que é o número 33 em perseguição religiosa. Lá, Portas Abertas fortalece os cristãos por meio das igrejas locais, oferecendo treinamentos de liderança e de preparação para a perseguição, além de projetos de geração de renda. Separa um tempinho também para clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você pode conhecer mais da situação da igreja nesse país. Que o nosso quadro de missionários, e falar que agora ele já está oficialmente desatualizado, porque nessa semana a família do Lucas, Paulino e da Luana ficou maior. Então a gente tem o casal com os 3 meninos na foto, mas agora o Timóteo já nasceu também. Então a gente agradecer pelo nascimento dele, pelo parto da Luana, pela recuperação dela, o crescimento do bebê. Também eles pretendem ir logo para a Geórgia, então vamos orar por isso também. Tá? Aqui é aquele nossa imagem para lembrar das iniciativas evangelísticas que a gente tem, né? Então, a ida ao lar de crianças, também ao lar de idosos, o ping-pong, como já falei que a gente está começando, também a nossa distribuição de folhetos na feira, uma vez por mês. Inclusive, nesse mês agora, Setembro Amarelo, a gente deve procurar ter uma ação ali voltada para não só a valorização da vida, mas como é que Deus dá, preserva e traz refrigério para momentos, inclusive, de sofrimento, né? Aqui é a nossa imagem para lembrar e incentivar a nossa leitura bíblica com profundidade, né, uma profundidade cada vez maior. Leia 1 Coríntios 13, que é o texto que a gente deve também meditar na nossa reunião de oração hoje. Veja ali quais são as coisas que mais brilham aos seus olhos, quais são as suas dúvidas,
quais são as setas aí de direção para a sua vida, o que é principal nessa passagem. Venha preparado para compartilhar com a gente, compartilhe isso com outras pessoas também, e compartilhe também esse vídeo, ou os motivos desse vídeo, compartilhe que a gente tem a nossa reunião de oração hoje às 8 horas, e aí esse convite, né? Vamos orar juntos? Você pode orar agora mesmo por esses motivos. Se tiver alguém perto de você, ore com essa pessoa e por ela também. E a gente espera por você também na nossa reunião de oração hoje às 8 horas da noite no nosso templo. Deus abençoe.